Com esse público maravilhoso, iniciando mais uma aula de Torá. Vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema, pensamentos, falas e ações em harmonia perfeita. Com a ajuda de Hashem, que seja um shiur maravilhoso para todos nós. Pessoal, primeira coisa que é importante falar sobre esse tema é sobre a estrutura perfeita que existe na hierarquia dos conceitos. Que é como eu mesmo coloquei quando eu anunciei hoje. Falei sobre a importância da hierarquia dos conceitos. Por que é importante falar a palavra hierarquia? A gente está numa geração onde hierarquia ou ela não existe para as pessoas, ou ela existe, mas ela é desprezada. Ela é colocada no chão. E a gente sabe que a hierarquia ela é a base da sabedoria. Porque a sabedoria ela não vem de baixo para cima. Ela vem de cima para baixo. Logo, as pessoas precisam sempre ser humildes e colocarem as outras, no caso, quando estão ensinando algo, desabafando, contando alguma coisa, com alguém superior a você. E nesse caso, você não está sendo mentiroso e falso, você está sendo humilde. Logo, existem dois tipos de hierarquia. Existe a hierarquia fixa e existe uma hierarquia móvel. A hierarquia móvel é esse próprio caso que eu estou dando aqui. Mesmo você sendo rabino, sábio, 90 anos de idade, e você tem um aluno de 20 anos que acabou de começar a estudar a Torá. Quando você está escutando esse aluno, é importante você considerar esse aluno, quando fala, como um sábio, como alguém que pode te ensinar. Porque essa é a forma de você ter humildade e te colocar numa situação de aprendiz. Agora, existe a hierarquia fixa e ela nunca pode mudar. A hierarquia fixa é, por exemplo, esse aluno de 20 anos saber que esse sábio de 90 é o sábio e acabou. Ou seja, isso não vai mudar. Não é porque o sábio teve a humildade de aprender alguma coisa sua, que ele agora, mais tarde, vai levar um tapinha nas costas ou você vai tratar ele como uma criança. Não, ele é o sábio e ele está acima de você. Os teus pais, igual, não importa quantos anos os teus pais tenham, não importa quantos anos você tem. Eu falo isso porque a virilidade masculina e humana, ela faz com que quando a gente se sinta com 30, 40 anos forte, e o nosso pai tem 70, 80, 90, a gente acha que agora eu vou dar esporro nele como se fosse uma criança. E não é assim. E continua sendo nosso pai e nossa mãe, ele manda na gente, e a gente tem que enfrentar isso, inclusive, como um desafio. Porque o desafio de ver nossos pais envelhecendo e a gente querer tomar as rédeas, elas só podem existir na esfera da necessidade. O que é a esfera da necessidade? Seu pai e sua mãe não conseguem tomar banho sozinhos e você ajuda ele, não é que você está acima dele, e sim que você precisa entrar em ação para poder dar banho no seu pai e na sua mãe. Não é que você está chamando ele de bobo ou de pequeno moralmente perto de você, porque é a necessidade. Agora, não importa quantos anos você tenha, não importa o tamanho do seu bigode, não importa o tamanho do seu cabelo, mulher, não importa o seu pai, a sua mãe, e o certo é a gente sempre procurar ao nível do nosso possível, baixar a cabeça, ser humilde, escutar e falar amém porque a pessoa está falando. A gente sabe, galera, que um dos maiores testes da geração, ela é baseada sempre em três grandes testes que todas as gerações sempre passam de forma monstruosa. Idolatria, principalmente quando a pessoa tem uma ignorância, ou seja, ele não conhece de espiritualidade, então é fácil cair em idolatria, né? É fácil mostrar um copo e falar, acredita nele, é palpável, eu estou vendo, é mais fácil cair nessa. A segunda é relação proibida, né? Que ataca mais do que a idolatria. E número 3, honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe é uma das mitzvot, mandamentos mais difíceis da nossa geração. E o motivo é justo o que é chamado de intelectualidade moderna, que de intelectualidade não tem nada, só tem de moderno, da qual os grandes professores, os grandes filósofos, e às vezes, não sempre, mas às vezes os psicólogos e psiquiatras da geração, eles entendem que eles têm a razão e a verdade nas mãos, então não é assim, só porque tua mãe te falou não, você vai lá e não faz? Só porque tua mãe e teu pai falou que se você usa droga, você está expulso de casa, você vai deixar de usar? Você sabe quantos alunos eu já recebi, quantas alunas eu já conheci que me disseram que o psiquiatra chega e fala, por que você não traz seu marido? Talvez isso vai mostrar para você se você ama o seu marido ou não, quando você sair com outro cara, deitar com outro cara. Por que você não usa a droga?
experimentar às vezes é importante, porque você quebra a barreira da maturidade interna, e aí bota um monte de palavra bonita no meio, né? E fica tão falso quanto certas frases Facebook que a gente vê por aí. Ou seja, estou falando que todos os psicólogos são assim? Não. Estou falando que também todo mundo que se expõe no Facebook é falso? Também não. Mas nós vemos, pessoal, acredito que todo mundo aqui concorda comigo, que hoje em dia nós estamos numa esfera de falta de hierarquia tremenda. Bom, a partir do momento que a gente não consegue entender as hierarquias básicas, que elas se demonstram até mesmo no instinto animal. Não existe o filhinho leão tentar matar o pai? O pai e a mãe, eles mandam no filho, acabou. Eles ensinam o filho tudo que tem que ensinar, só que é um pouco mais frio. Ele segue a vida e acabou. Agora, a partir do momento que a gente não entende isso, fica muito difícil entender o pensamento, a fala e a ação. Porque a grande verdade é que muitas vezes a gente pensa coisas e desenvolve nossos pensamentos que são negativos para a gente, porém a gente acaba pensando, deixa eu desenvolver esse pensamento, deixa eu imaginar um pouquinho, qual o problema? Pensar não é realidade, pensar é só imaginação, então não tem problema. Ou a pessoa chega e começa a falar qualquer coisa com os amigos, começa a falar qualquer coisa com o seu rabino, começa a falar qualquer coisa com as suas amigas, e do nada ele começa a ver que o que ele está falando pode ser negativo. Mas ele não parou para pensar nisso antes de começar a falar. Ele fala, ele jorra palavras, e aí quando ele vê que a coisa está pegando fogo e está saindo coisas negativas da fala dele, ele começa, poxa, será que eu estou mandando mal? Será que eu estou fazendo besteira? E as atitudes? Igualzinho. Por que hoje em dia tanto homem, tanta mulher bebe antes de uma boate, antes de um carnaval, e hoje em dia rave e drogas? A maior parte das pessoas fala só por diversão. Pô, se é só por diversão, faz isso em casa. A gente sabe que a maior parte das pessoas não fazem. A maior parte das pessoas não fazem isso. Que é aquele papo até engraçado, bem de Rio de Janeiro, de onde eu vim. O menino chega numa menina numa boate, e a menina ali tá toda emperequetada, toda bonita. Fala, deixa eu só conversar com você. Eu não vim para conversar, cai fora, eu só vim para dançar. E aí muito cara responde o quê? Pô, então dança em casa. Óbvio que a gente tem que respeitar todo mundo, o homem tem que respeitar a mulher, e a mulher também tem que respeitar o homem, que isso também está sendo esquecido hoje em dia. Hoje em dia só se fala em respeito à mulher, mas também tem que se falar do lado contrário. Mas a verdade é que a gente sabe que não é desse jeito. Nenhuma mulher vai se emperequetar toda, fazer chapinha, monstra, para fazer uma caixa de som no quarto e dançar só porque ela quer dançar. Óbvio que existe o ego, a vaidade, de se mostrar tal e dizer não, que até o dizer não também é parte da vaidade da mulher. E ele é totalmente justo, pessoal. Não estou dizendo que ela tinha que falar assim, não. Só estou analisando junto com vocês certos problemas que existem hoje em dia. E aí a pessoa vai, ela bebe, vai para uma boate. Por que ele bebe? Porque ele quer quebrar certos limites que ele se pôs ou foi criado pela educação boa que ele recebeu, que são os limites da vida. E ele começa a querer quebrar esses limites. E já que ele não consegue fazer isso sozinho, ele faz isso com uma mãozinha de uma bebida demasiada, de uma droga. E aí se a pessoa vai começando a pensar sobre isso vai sendo tão triste, fazendo com que ele perca completamente as hierarquias. Eu não consigo controlar o meu pensamento. Eu não consigo controlar a minha fala. Eu não consigo controlar a minha ação. Eu não consigo vencer os meus medos. Então eu bebo, e é somente uma solução paliativa, eu fico repetindo ela toda vez que eu precisar. Dessa forma eu nunca consigo chegar em algum objetivo grandioso. Eu nunca consigo vencer de verdade todos os meus medos, ou todos os meus desafios que eu preciso da minha vida toda. Pessoal, vamos entender um pouquinho essa hierarquia. Baruch Hashem, 170 pessoas ao vivo, para a gente continuar essa aula com os assuntos que vão ser tão importantes para vocês e para todos nós. Galera, pensamento. O pensamento, o Tânia, explica o Tânia, que é o livro da Hassidut, Hassídico do Rabad, do Lubavitch, escrito pelo primeiro Rebbe, chamado também de Alter Rebbe, dá lá para 1700, quando foi escrito esse livro. Lá ele escreve sobre como a raiz do pensamento ele é trazida para o corpo humano. Quem quiser, inclusive, estudar o Tânia, se eu não me engano, tem na editora Mayanot, acho que com Y. Você entra, compra o Tânia em português, com explicação, demais. Eu tenho alguns aqui em português, e vale muito a pena. Pessoal, o Tânia,
ele explica sobre o pensamento o seguinte. Ele fala que o primeiro pensamento que aparece na tua mente sobre algum assunto, que é aquele start, aquele feeling, aquela luz que aparece na tua mente sobre algum assunto que você vai começar a pensar agora. Uau, esqueci minha chave em casa. Ih, não devolvi o dinheiro que eu precisei devolver. Sei lá. E por aí vai. Isso não é você que está trazendo ao seu próprio corpo. Isso não é da sua autonomia. Quem está trazendo isso é Hashem, que ele está fazendo com que a alma, chamada Neshama, que é a parte mais elevada da alma, ela esteja entrando em contato com o seu cérebro, que é aonde existe a maior parte da alma, e fazendo com que aquilo se torne consciente. Ou seja, a alma que está ligada mais à parte inconsciente, ela se conecta com o consciente e faz com que você tenha aquele feeling, aquela sensação de uau, que ideia boa, ou esqueci de fazer tal coisa. E aí o que acontece? Se aquele pensamento que você teve é positivo, normalmente se ele se repete, pode trazer a você um sentimento de prepotência, como uau, eu sempre penso na hora certa, uau, sempre quando a reunião está todo mundo calado, sem uma solução para tal problema, eu venho e tenho, uau, sério, isso é uma coisa que eu tenho incrível. E eu começo a trazer isso à minha conta, ao meu mérito. E esse é um erro, porque a gente está explicando aqui que a Kabbalah explica aí, o Tânia, ele é um mastigador de Kabbalah. Ele mastiga muita coisa profunda e ele é muito especial. E ele fala que o primeiro pensamento que vem à tona no cérebro, na verdade, ele é enviado por Hashem. Como ele chega até a você? Hashem, ele joga através das 10 sefirot, que são como se fosse 10 chakras do mundo, as 10 expressões do mundo, melhor dizendo, da existência, que está acima do planeta Terra. A existência como um todo. E ela vem descendo, 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 até que ela chega de forma exata no seu cérebro, na sua alma primeiro, chega no seu cérebro e entra na sua consciência. E ele entra na hora certa, da forma certa, no grau ideal, na intensidade ideal, para você, com aquela ferramenta agora, conseguir resolver um problema. Pessoal, o que é mais interessante aqui? Que quando acontece o oposto, que são pensamentos negativos, infelizmente, ainda mais na nossa geração, tomam a maior parte do nosso dia. Uau, será que vai ter um acidente ali? Caramba, vou ser assaltado, vou perder o emprego. Por que ele veio falar comigo desse jeito? Caramba, minha mãe tá ligando essa hora, não é coisa boa. E meu namorado vai terminar comigo. Infelizmente, a nossa mente, ela é lotada de sentimentos negativos. E quando você começa a ter essa partitura aí de sentimentos e pensamentos negativos, você começa a se autodenominar como fracassado. Porque esses inícios, esses starts de pensamento negativo começam a dizer, viu? Você é negativo. Você não para de pensar coisa ruim. Você só espera coisa ruim. Você sabe que quando a gente pensa, a gente atrai, né? E aí a gente começa até a filosofar no negativismo. E aí a gente se torna uma pessoa realmente fracassada. A gente se torna aquela pessoa que não consegue ter sucesso, que não consegue sequer controlar a hierarquia dos conceitos internos nossos, chamados pensamento, fala e ação, por consequência. Nessa ordem. Então, pessoal, a consciência de que o primeiro pensamento que vem à sua mente é Hashem que está te mandando, ou como presente, quando ele é doce, ou um desafio, quando ele é um pensamento negativo. Ele é um teste para você. É Hashem que está te mandando, você não tem que se sentir culpado de nada. Muito pelo contrário. Por que Hashem está fazendo isso? Porque ele está querendo te dar méritos. O que são os 613 mandamentos da Torá? O que são as milhares de alahot, que são as leis judaicas que envolvem os 613 mandamentos? O que são os costumes, que é a nossa tradição judaica? Quantas mitzvot nós podemos fazer diariamente? É algo inenarrável, incontável. Uma das formas da gente poder fazer mitzvah no nosso dia a dia é através dos pensamentos que Hashem coloca na gente. E aí, galera, quando vem esse pensamento, é o momento para você vencer. Como se vence? Bom, o Tânia, ele fala que o pensamento negativo e o positivo, ele é denominado como Yetzer Hara e Yetzer Tov, teu lado ruim e bom. Óbvio que eu estou resumindo um pouco, porque é muito extenso o Tânia. Um dia a gente podia fazer um curso aqui, até ao vivo, nas aulas, sobre o Tânia. Vocês vão gostar muito. Pessoal, então ele fala como se fossem dois homens.
e um homem começa a empurrar o outro porque um quer vencer o outro. Então, quando essa mão aqui empurra essa, a ação gera direto uma reação. Significa que essa outra mão agora vai empurrar de volta. E na guerra vai vencer quem tem mais força ou quem tem melhor estratégia. Por que eu digo isso? Porque é igual quando você vai brincar com seu amigo, ou você, a mulher, vai brincar com sua amiga, só que mulher brinca menos disso, de queda de braço. Quando você vai brincar de queda de braço, existe um fator que muitas pessoas usam para brincar com um amigo, como em outros jogos também, que é o quê? Blefar. Blefar, como faz no poker. Eu estou fingindo que eu não estou conseguindo empurrar a tua mão. Então eu só fico segurando a tua mão que está fazendo força. Só seguro. Até uma hora que eu vejo que a tua musculatura relaxa e eu, bum, empurro a minha mão com toda a força e venço com facilidade. Por quê? Porque eu entendi que realmente o teu braço é forte. E se eu entrar com tudo contra você, você vai me ganhar. Por outro lado, eu tenho mais resistência e eu tenho mais inteligência, então eu vou criar uma estratégia para te vencer. Isso acontece no boxe, isso acontece no UFC, isso acontece em praticamente qualquer esporte. Isso acontece na maratona, na corrida, onde tem aquele cara lá meio lerdo que fica tartaruga versus coelho, que virou até desenho. Eu fico ali fingindo que eu só estou bem básico, que eu estou ali igual a todo mundo, que eu estou ali já quase em último. Quando eu chego nos últimos 20 minutos, eu uso aquela qualidade que ninguém tem, que é dar aquele gás. No final de contas eu venço. Pessoal, a importância disso é entender como funciona literalmente a guerra do Yetzer Hara contra o Yetzer Tov, que é essa guerra que existe entre o bem e o mal. Pessoal, Baruch Hashem, mais de 210 pessoas ao vivo, isso é maravilhoso de ver. Baruch Hashem 1000 vezes. Galera, o pensamento... A tua alma é quem domina o teu pensamento. Para você dominar a tua alma, você precisa aumentar em temor a Deus. Quando você aumenta em temor a Deus, você imediatamente aumenta em sabedoria. Você também pode fazer pelo lado contrário. Você aumenta em sabedoria sobre Deus, que imediatamente vai trazer temor a Deus. Temor a Deus traz sabedoria. Sabedoria traz temor a Deus. Temor a Deus, sabedoria. E é uma escada sem fim. É uma escada que você pode continuar crescendo até o teu último instante de vida. Isso é o que faz a tua alma ficar forte e a tua alma controlar a sua mente. Quando você faz isso, você tem muito mais chance de dominar agora a hierarquia dos 3 conceitos, que são pensamento, falha e ação. Então, esse é o primeira regra para a gente dominar o nosso pensamento. Segunda regra para a gente dominar o nosso pensamento é a gente saber que parte dos pensamentos não são nossos, como a gente veio falando nesses últimos minutos. Então, se o pensamento é bom, obrigado, Hashem, é um presente que você está me mandando. Do nada, eu parei para pensar se tem algum mendigo na rua, procurei e achei. Esse primeiro pensamento não foi você, foi Hashem. Seja humilde, agradeça a Hashem. E o fato de você entender que esse pensamento não foi seu, faz com que você reconheça mais a providência divina, faz com que você tenha mais sabedoria, faz com que você tenha mais temor a Deus, faz com que inclusive Hashem esteja mais perto de você, porque quanto mais você entende Hashem, mais ele se expressa para você, e aí você está chegando na vitória, você está chegando na vitória dessa vida. O Rebbe Nachman, para a gente poder entender um pouquinho o pensamento falha e ação, ele fala no livro chamado Sihot Aran, que são tipo conversas e palestras do Rebbe Nachman durante a vida, que foram escritos pelo aluno dele mais importante, chamado Rebbe Natan. Aproveitando que quem está ao vivo, fala amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yab vayó. Pessoal, e é o seguinte, o Rebbe Nachman fala uma coisa muito legal, assim. Fala, imagina que você tem uma bola. Você tem uma bola. E aí você vai agora num local de ar livre e você pega a bola e agora você chuta essa bola. Você chuta essa bola vai até uma distância X. Quando você pega com as mãos, tira o futebol da cabeça, de forma geral a gente manuseia muito melhor a mão do que o pé, né? Mesmo o cara que sabe jogar futebol, no reflexo de pegar alguma coisa, ainda assim é a mão. É muito mais intuitiva. A mão você manuseia muito melhor. Pegar uma bola com a mão e ficar equilibrando lá no pé é totalmente diferente. Então quando você pega a mão e manuseia para onde você quer jogar e joga, você vai ter muito mais intensidade e muito mais foco. Então o Rebbe Nachman fala, quando você pega essa bola e joga com a mão, vai ser mais forte e mais específico, intenso, mais exato do que com o pé.
Depois, em seguida, ele fala sobre o grito. A voz, quando você fala, quando você grita, agora a distância da sua voz, ela vai chegar mais longe do que a bola que você jogou com a mão e mais do que a bola que você jogou com o pé. A sua voz vai chegar a quilômetros de distância. E aí, o Rebbe Nachman fala que acima disso tem o ouvido, a escuta. Você grita, mas a sua voz não vai chegar até um avião, mas o motor do avião chega facilmente ao seu ouvido. Significa que o seu ouvido ele é mais forte, mais intenso. Ele é mais poderoso do que a sua própria fala. Por isso que quando você grita, não chega em certos lugares, mas o seu ouvido consegue captar. O Rebbe Nachman continua nessa analogia e fala sobre, então, o olhar. E ele fala que nós conseguimos ver em distâncias maiores do que a gente escuta, maiores do que aonde a nossa voz chega, maiores do que aonde a nossa mão joga um objeto, maiores do que onde o nosso pé. O nosso olho consegue ver a lua. E eu não consigo escutar o que está acontecendo com a lua. Eu consigo ver o sol, por mais que por um segundo. Acima de 3, 4, queima-se a retina. Mas eu consigo ver o sol. Mas eu não consigo escutar as explosões que estão correndo no centro do sol. O Rebbe Nachman vem e termina a analogia. Ele termina a analogia dizendo: existe algo que está acima de tudo e é o pensamento. Eu posso pensar agora em Deus. E Deus está acima do sol, da lua, de todas as criações. Eu posso pensar agora em alguém que eu amo, que está do outro lado do mundo, que eu não estou vendo ela agora. Porque o meu pensamento consegue ser mais forte do que a voz, do que a fala, do que a escuta, do que as mãos, do que os pés. O Rebbe Nachman, nesse estudo do Sihot Aran, ele conclui que o pensamento é a coisa mais poderosa que nós temos, a tal ponto que a Gemara nos ensina, pessoal, Marshavot, Hirhurim, Kashot Mimasim. Os nossos pensamentos eles são mais pesados do que a nossa própria ação. Isso precisa ser entendido a partir desse momento nessa aula, porque isso pode trazer supostas contradições. Vamos trazer supostas contradições para que a gente comece aqui a maquinar nossa cabeça junto para entender algumas coisas legais. Vamos lá. Vamos olhar o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é olhar o nome desse mundo. Como esse mundo aqui é chamado pela Torá? Olam Ha'asiyah, o mundo da ação. Ele não é chamado de mundo do pensamento nem mundo da fala. Ele é o mundo da ação. Por isso que a Torá, por mais que ache muito bonito meditação, por mais que ache muito bonito vibrações que você joga para o mundo, e tem muita beleza nisso, isso não é o principal. Se você ficar meditando o dia inteiro e Deus quisesse que você comesse e tivesse filho, a tua meditação não está adiantando de nada. Se Deus quisesse que você fosse lá e salvasse alguém que está preso na trilha do trem e você ficar meditando, Deus não vai deixar você salvar meditando, porque Ele mandou você agir, Ele te deu mão, Ele te deu pé, te deu todos os teus órgãos para utilizar na hora certa, obviamente. Então, o que eu quero dizer com isso é que o mundo é chamado de mundo da ação. A ação é o principal. O próprio Rebbe de Lubavitch, até falecer em 94, ele jorrava a frase dizendo: nós estamos no mundo da ação, vamos agir. Vamos ajudar todo mundo a botar tefilim, comprar caixa de tzedakah e distribuir pelas casas, vamos viajar pelo mundo afora para ajudar os judeus e, consequentemente, também não os judeus. Você vê no Marrocos. No Marrocos ainda existem algumas dezenas de milhares de judeus lá. E você vê que o Rabado, por exemplo, o Lubavitch, ele dá matzá, dá as coisas para os judeus. E quando vem não judeus, por serem pobres e pedem comida, também se dá. E o Maimônides, o Rambam, no própria lei judaica lá que ele fala sobre não judeus, Bnei Noach, ele fala da importância também de quando você ajuda um não judeu. Ou seja, é óbvio que quando um judeu ele vê outro judeu sentindo necessidade, ele tem que dar prioridade, porque se um judeu não ajudar outro judeu, quem vai ajudar? Ainda mais com esse 1 bilhão de slogans falsos que existe, que todo judeu é rico e as besteiras que falam. Então todo mundo vai achar que você não precisa. Agora, daí tirar a conclusão de não ajudar um judeu? Isso não existe na Torá. Muito pelo contrário, é uma mitzvah de bondade, é uma mitzvah de ser luz para os outros povos, é uma mitzvah de você enaltecer o nome de Deus. Várias mitzvot que a gente pode trazer aqui, buscar, quando você ajuda um não-judeu. E é óbvio, isso aí tem que ser claro, pessoal, para todo mundo. Agora, se estamos dizendo que o nome desse mundo, na Torá, é chamado de mundo da ação, como pode ser que a Gemara diz que os pensamentos são mais fortes?
Então eu gostaria de trazer o que o Lehadodi fala. O Lehadodi é uma canção trazida pelo Rabbi Yehuda Levi, um grande rabino cabalista de Tzfat, da qual ele escreveu o Lehadodi, e ele fala lá o seguinte: Sof ma'aseh b'machshavat hila, porque o final é uma ação, mas todo final de uma ação inicia com um pensamento. Então aqui ele está começando a trazer uma forma da gente poder entender as hierarquias do conceito. O pensamento, ele é mais importante que a fala, porque é ele que inicia e é ele quem controla. Por outro lado, a ação, que eu falei errado, pessoal, quis dizer, o pensamento é mais importante que a ação, porque o pensamento é quem controla e quem inicia. Por outro lado, a ação é mais importante, porque é ela quem, no final das contas, vai existir de forma palpável para poder fazer alguma coisa por esse mundo. E eu vou dar alguns exemplos, pessoal, para a gente ir aqui um pouco mais a fundo, se Deus quiser. Se você pensa em ajudar o próximo, mas não ajuda, esse pensamento, ele ficou somente na esfera espiritual. Ele ficou entre a sua alma, entre o seu consciente e as expressões que são as 10 formas de expressão de Hashem, né? Bondade, severidade, perfeição, papapá, coroa, Keter e por aí vai. Significa que você manteve isso num mundo mais individualista entre você e Hashem. Mas a partir do momento que você jorra para a fala ou joga para a ação, então aquilo não está somente entre você e Deus. Isso agora está entre você e todas as pessoas com quem você convive. E é daqui que o Ramchal, no livro Mesilat Yesharim, que é o caminho dos justos, é daqui que ele escreve uma frase tão importante, logo na introdução. Ele fala, quando uma pessoa faz alguma coisa boa, ele está se elevando e ele está elevando o mundo todo junto com ele. Mas, agora, não é mais o Mesilat Yesharim que fala isso, agora é o Tânia. Mas se você só pensa e não faz, então você só ganhou ponto em uma esfera. Você não conseguiu terminar a esfera toda. E daqui, eu trago para vocês até uma lei judaica. Se tem 10 pessoas que querem comprar uma comida para aquele mendigo que está ali sentado na rua, 10 pessoas querem, mas um se adianta e compra, na prática a mitzvah de verdade foi desse um que comprou. Ah, mas os outros também queriam. Então a gente tem uma regra na Guemará pela bondade que Deus tem. A regra é, se você quer fazer uma mitzvah, mas calhou de não conseguir, você ia pegar aquela nota de 10 reais do bolso e ela desapareceu. Então não é maldade, realmente calhou. Tipo, Deus literalmente bloqueou ali. Porque tudo que acontece no mundo é vontade de Hashem. Então a Torá diz que vai ser considerado como se você tivesse feito. Porque não é que você ficou de preguiça, não é que você escolheu não fazer a mitzvah, é que você realmente ficou bloqueado. Calhou de você não ter como fazer aquela mitzvah. Agora, se você poderia fazer aquela mitzvah de comprar uma comida para aquele mendigo, mas você ficou com preguicinha, ficou, sei lá, certamente outro vai, precisa eu. E aí vai outro e faz, você não ganhou a mitzvah. Você pensou em uma coisa boa e tem mérito por isso e vai ser recompensado por ter pensado. O pensamento gera recompensa. Que fique bem claro aqui nessa aula, pessoal. Pensamento gera consequências boas e também consequências ruins. Porém, no final das contas, o que Hashem quer de você no mundo da ação são as ações. Por isso que, por um lado, os pensamentos são mais importantes que as ações, porque são eles que geram tudo, são eles que iniciam tudo. Por outro lado, a ação, ele é a consequência final. Ele é o produto final. Não adianta eu ser uma empresa de fazer bonecos e no final das contas eu só faço braços e pernas soltas. O que eu fiz? Legal, eu fiz braços e pernas soltas. Tem consequência. Talvez alguém precisava de um braço que a fábrica produz para colar no bonequinho que ele tinha. Por isso que é igual o pensamento. Tem coisas boas, tem consequências, mas Hashem quer que você tenha a ação como princípio máximo. Pessoal, se a gente começar a pensar aqui, a gente vai chegar numa conclusão aqui nesse meio da aula. A conclusão no meio dessa aula é que o pensamento ele é mais elevado. Porém, o motivo máximo que você veio para esse mundo é as ações, logo eles são mais importantes. Às vezes na vida nós temos coisas mais elevadas, mas que tem outras que são mais importantes.
Assim é o Shabat e o Yom Kippur. O que é mais elevado? Kabbalah fala que mais elevado é Shabat. Shabat é o dia mais elevado do ano. Porém, qual que é o dia mais importante do ano? É Yom Kippur, é o dia do perdão. Porque por mais que o Shabat é o dia mais elevado, no Shabat você não consegue fazer todos os seus pecados serem apagados só por se arrepender. Não dá para apagar tudo 100%. Você precisa de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então você entende? Existem coisas que às vezes são mais elevadas, outras que são mais importantes, dias que são mais alegres, dias que são mais tristes. Cada expressão espiritual que Hashem jogou nesse mundo para algum mandamento ou para alguma festa, em algum prisma, em alguma esfera, ele chega no máximo dos potenciais que nenhum outro chega. Nenhum outro chega. Pessoal, e esse é um dos motivos que quando a gente reza para Hashem, no Sidur, livro de rezas, como no curso que eu estou dando toda quinta-feira, que sai uma aula desse curso de Aprendendo a Rezar, tem uma frase que eu falo direto para Hashem. Não eu, né? Todo mundo quando reza no Sidur. Ten helkeinu betoratecha. Hashem, me dá a minha parte na tua Torá. No caso, está pedindo no plural. Hashem, nos dê nossas partes na Torá. O que é nos dê nossa parte na Torá? É o que eu falei na aula retrasada. Existem objetivos, qualidades e fatores na sua vida aí que está me assistindo específico, como na minha, que ninguém tem igual. Ou seja, você representa uma partícula do mundo de trazer Mashiach, de trazer redenção, de melhorar esse mundo que ninguém tem. E o mais bonito de tudo, isso não é uma frase de psicologia barata de banca de jornal. Essa é a Torá falando. Isso é Hashem nos dizendo. E é por isso que Hashem criou Adam sozinho, para mostrar que cada pessoa equivale como o primeiro a ser criado. Cada um nesse mundo, ele tem uma especialidade que ninguém tem. E a gente vê isso quando, por exemplo, você vê vídeos motivacionais. Pessoal, olha, não é besteira. Se você quiser olhar agora com espiritualidade, textos motivacionais e vídeos motivacionais já são bons. São muito bons. Mas mesmo sem a espiritualidade, aquilo te ajuda em alguma coisa. O ser humano, ele é extremamente negativo. E eu não estou falando de você que está me assistindo. Nós somos pessoas negativas. A prova disso é que a maior parte do tempo a gente acha que não vai conseguir, não vai dar, eu não tenho força para lidar com a situação. E às vezes a Hashem coloca algum caso na sua frente, um vizinho, um amigo, um vídeo bonito. Você fala, uau, eu tenho força sim. Eu tenho força sim. E você vai lá e vence. Como pode ser? Como pode ser que uma mistura de um vídeo bonito, com uma música bonita, com um ator falando bem, conseguiu fazer você vencer? Significa que a nossa mente, a nossa alma, ele consegue dirigir essas três ferramentas, pensamento e falhação, de uma forma desproporcional perto do que a gente imagina. A gente não tem noção da força que a gente tem. A gente não sabe qual é o poder que a gente tem. Não sabe, a gente não sabe. Se Deus quiser, vai ter um dia aqui. Eu estou empurrando essa aula, como a do D-Book também, que eu sei que eu dou uma empurrada, almas vagando, até porque eu tenho muita coisa pesada para falar, então eu ainda estou para conversar com alguns grandes rabinos aqui de Jerusalém, para saber exatamente o que eu posso falar numa aula pública ou não. Saibam que eu sei que eu tenho que dar essa aula, e muita gente já pediu, é só uma questão mesmo de saber exato o que eu posso falar. Assim como também eu quero um dia contar para vocês uma história, que é do Yosef Dinar, que é de um rabino de Tzfat, perto da época do Arizal, 500 anos atrás, que ele tentou trazer Mashiach sozinho. E ele praticamente conseguiu. E quando vocês ouvirem essa história de por que ele não conseguiu, vocês vão ficar arrepiados do pé à cabeça. Eu tenho que dar, está anotado já na lista das dezenas de assuntos que tem que ser falados nas aulas. Uma delas é sobre o rabino sinistrão, cabalista nível chefão, que ele praticamente trouxe Mashiach sozinho com seus 5 alunos. Tá? Eu falei sozinho porque foi o projeto dele, mas com seus 5 alunos. Galera, vamos falar um pouquinho sobre, em seguida do pensamento, para depois a gente conseguir elaborar tudo junto. A fala. A fala, ele é proporcionado diretamente pelo pensamento. Por isso que a fala ela é tão perigosa. A fala ela pode matar mais do que a ação.
Você imagina, um soldado de guerra com uma metralhadora, quanto ele pode matar? O que na arma couber de balas e o que ele conseguir no alvo dele. Porém, se você perguntar o que a fala pode fazer, meu Deus do céu, um rei pode chegar e falar, destruam aquele país, e 1 milhão de pessoas vão estar mortas em um mês. A fala tem um poder incrível. A fala errada, ela é tão perigosa que nós temos um tratado da Guemará inteiro. Makot significa castigos que serão dados a um assassino, mas no início começa sobre testemunha falsa. Porque testemunha falsa é uma das coisas mais nojentas que tem. É quando você vai lá e incrimina um inocente. São aquelas histórias, por exemplo, dos Estados Unidos, que lá tem prisão perpétua, que tem o seu lado bom, mas às vezes também tem o seu lado ruim, quando o setor jurídico não é tão bom. Por exemplo, inocentes que estão presos há 30 anos, descobrem que ele foi acusado de violentar sexualmente. Eu fiz alguma coisa errada, não pode ser. E o cara depois é trazido como inocentado e sai para a liberdade. Uau, tem um vídeo desse que eu vi, de uma matéria dos Estados Unidos. Caramba, eu quase chorei. Deveria ter chorado, né? Mas quase chorei. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus do céu, não tô acreditando nisso. Que loucura que é ter assistido isso. Pessoal, a fala, ela é muito forte. Você pode, numa testemunha, chegar e falar, foi ele que fez. Foi ele que roubou. Inclusive, a fala pode ser substituída por um gesto, uma sobrancelha só. Pronto. Acabou com a vida do cara. Por que Hashem fez desse jeito? Por que Hashem deu esse poder tão grande para a fala? O motivo é o seguinte. O motivo é que na hierarquia dos conceitos, a fala, ela é o que pode salvar um pensamento e ela é que pode salvar uma ação. Ela está bem no caminho do meio entre o pensamento e a ação. Com uma fala boa, você consegue fazer alguém parar de pensar mal do terceiro. Com uma palavra boa, você consegue fazer alguém desistir de se matar, por exemplo. Mas com uma fala ruim, você pode gerar as piores ações do mundo. Vide comunismo, vide Hitler, vide todas as maldades que já aconteceram no universo. Faraó, estamos falando muito sobre ele na Parashá da Torá. A fala, ela é resumida num órgão deitado, que ele fica assim, o tempo todo, na horizontal. E a Guemará nos ensina que o motivo que o órgão a língua fica deitado é para que você tenha que esforçar, metaforicamente ela, é um esforço, né? Metaforicamente falando, para você ter que falar. Você tem que levantar esse órgão que está na horizontal para poder falar. Logo, você tem que se esforçar para falar, ou seja, pense muito antes de falar. Não só isso, como a língua, ela é envolvida por 2 muralhas, a Guemará fala. Por uma muralha de pedras chamada dentes e por uma muralha de carne chamada boca. Ou seja, não só que você tem que se esforçar para levantar sua língua, como você tem que passar por essas 2 muralhas para falar. Então pense 1000 vezes antes de falar. A gente vê uma opinião na ética dos pais, porque avó, que um rabino vem lá e diz, nunca encontrei melhor coisa na vida do que o silêncio. Porque o silêncio, muitas vezes, ele salva a tua vida. E tudo tem que ser no caminho do meio. O Maimônides explica para a gente no Mishneh Torah, quando ele fala sobre a lahot de arrependimento, sobre Teshuvah. Lá ele fala, o caminho de ouro é o caminho do meio. O caminho do meio. O caminho do meio das ações, ele é o melhor do mundo. Você sabe que quando eu falo isso, às vezes, em algumas aulas, uma palestra, as pessoas me perguntam, peraí, Rav, Rabino, se o caminho do meio é ideal, então vamos fazer o seguinte, das 613 mandamentos, vamos fazer só a metade. Assim a gente não vai ser aquele cara que não faz nada. E assim vai ser aquele cara que faz tudo. Eu falei para ele, sem problema. Então eu vou te dar uma dica. Agora você respira, tá respirando todo. Então vamos fazer o seguinte, metade do dia você respira e a outra metade do dia você não respira. Vamos ser, né? Não vamos ser egoístas, né, Não vamos pegar tudo para você. 12 horas você respira, 12 você não respira. Tenho certeza que amanhã eu já não te encontro aqui. O que eu quero dizer com isso? É que nada na Torá é ao pé da letra. A gente não tem milhares de livros do judaísmo para levar as coisas ao pé da letra, né? Então, quando a gente fala caminho do meio, é naquela própria atitude. Eu dou todo o meu dinheiro para caridade ou eu uso só para mim? Meio termo. Eu tenho que ajudar o meu amigo ou eu tenho que só pensar nas minhas coisas? Caminho do meio.
caminho do meio. Tem duas exceções. O Maimônides fala que tem duas exceções, que com essas nós temos que ser radicais. Raiva e orgulho. Orgulho aqui, prepotência. Não orgulho de que eu fiz um bom trabalho no sentido de obrigado a chefe. Esse orgulho é bom, é positivo. Então fala aqui de prepotência, orgulhoso e raiva. A Torá fala que nesse caso, Maimônides explica que a gente tem que ser o extremo oposto. Porque raiva nunca é bom e prepotência nunca é bom. Eles sempre são coisas negativas, pessoal. Eles sempre estão trazendo coisas ruins para a nossa vida como um todo. Tá certo? Galera, Baruch Hashem, 250 pessoas ao vivo. Eu gostaria de trazer para vocês um ponto aqui, para ver se que dá tempo de a gente poder falar aqui. Eu queria falar do Revolução Iminente. Já mostrei esse livro aqui, né? Dá para comprar na editora Sefer, Revolução Iminente. E esse livro aqui é sobre ciência e Torá. Já saiu até o quarto livro, mas acho que só o primeiro tem em português. E aqui ele mostra como a fala e o pensamento e a ação, eles têm um poder. Vou dar um exemplo. Ele fala aqui sobre que o feto vê e sente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A Torá diz que o feto ele já pode ser traumatizado desde a barriga da mãe. Se você fica agora, enquanto o feto na barriga da mãe, falando coisa ruim, gritando, toda hora a mãe tomando susto, o bebê vai ser traumatizado com isso. Se você acostuma o feto com músicas que acalmam, depois quando você for cantar quando o bebê já estiver no mundo, ele vai se acalmar com aquela música. A Guemará conta uma coisa incrível para provar que o feto vê e sente. A Guemará diz que quando tem uma mulher grávida e ela no Yom Kippur, sendo religiosa, que naquela época todo mundo era, né, com Torá e Mitzvot, a mãe vem e fala, quero comer, quero quebrar Yom Kippur, quero quebrar o jejum, eu quero comer. A Torá fala que o certo é vir alguém falar no ouvido da mãe assim, olha, hoje é Yom Kippur e é proibido gravemente comer, a não ser que tenha risco de vida. Se a mãe continuar dizendo quero comer, se dá comida para ela. Se a mãe voltar atrás e não querer mais, não se dá. O que aconteceu aqui nesse caso, a Guemará fala? A Guemará fala que quando você fala no ouvido da mãe, não é para a mãe, você está querendo dizer para o bebê. E em outras palavras, o que você em código está dizendo para o bebê? Fala, bebê, a gente sabe que você, na barriga da mãe, é uma alma que está acima do tempo e do espaço e você já sabe toda a Torá de cor. Então, não fica deixando o mau instinto agir sobre você desde a barriga da mãe. Você sabe que não é para comer. Para de fazer da vontade na sua mãe. Se ele para de fazer da vontade, você vê que aqui tem uma tendência boa de ele se tornar um tzadik, de poder se tornar uma pessoa justa. Se ele bate na tecla que não, pode ser, não é certeza, pode ser que é uma tendência aqui dele querer ser uma pessoa mais teimosa, querendo bater na tecla mais das coisas erradas. Isso é só um caso simples da Guemará para mostrar que até o feto ele vê e sente. As nossas atitudes. A Kabbalah fala, Guemará antes da Kabbalah, fala que quando a gente corta uma árvore, se escuta um grito espiritual de dor, de um canto do mundo até o outro. A tal ponto que a poligrafia foi criada pelo Dexter, que até foi criado o desenho do Cartoon Nectar sobre o laboratório de Dexter, em 1970, da qual ele criou um livro chamado A Vida Secreta das Plantas, que ele mostra que a carga elétrica surtida por cortar uma planta ou ameaçar é às vezes maior do que quando você mata um animal. E isso, pessoal, não estou querendo aqui assim, provocar nenhum vegetariano, Deus me livre, mas só dizer que isso é um bom argumento para estudo de um vegetariano. Porque se a poligrafia aponta que uma planta sendo arrancada, que um alface sendo arrancado, tem vida, ele acrescenta, ele demonstra uma dor maior do que uma vaca sendo abatida, então o vegetariano pode, nesse momento, encontrar um certo problema com essa ideologia. Talvez ele tinha que comer carne e, ao contrário, parar de comer verdura. Ou entender, na verdade, que quando Hashem colocou esses seres para servir ao ser humano, ele botou para você utilizar, contando que você utilize para o bem. A Torá fala, Al tiye tzadik arbe. Não tente ser tzadik demais. O que é ser tzadik demais? Não é ao pé da letra. Tzadik demais é querer ser mais correto do que Deus. Se Deus falou, pode comer carne, e eu não como carne, não tem problema nenhum. Tem até gente que é cabalista e evita comer carne. Agora, eu querer dizer,
não vou comer carne, porque certamente está errado. Sendo que eu acredito na Torá e sei que Deus colocou essa permissão, então eu estou querendo ser mais bondoso do que Deus. E aí não é o caminho certo a seguir. A gente não está nesse mundo para tentar passar Deus, porque isso nunca vai acontecer. A gente está nesse mundo para fazer o que Deus pediu. O que Deus não pediu, não precisa fazer. Até porque, eu vou falar para vocês uma coisa. É igual você imaginar aqui uma barra de energia. Você tem uma barra de energia completando 100% de energia. Você, com a energia do teu pensamento, fala e ação, você tem que dividir isso em todas as mitzvot, todos os mandamentos da vida, da Torá, tudo que é rabínico, tradição, desafios que Deus vai te colocar, pensamentos ruins. Você já tem que precisar de muita energia para você poder elaborar uma vida certa. Se você ainda pegar a tua energia para jogar em coisas que Deus não pediu, ou ficar dando ênfase em coisas que Deus não pediu para dar ênfase, então a gente não está fazendo a vontade de Hashem. Tá certo? Pessoal, não estou falando isso para dar raiva em um vegetariano, mas é só um ponto para se pensar. Tá? Não é proibido ser vegetariano, é permitido. Deus não falou e comerás carne todo dia. Não está escrito isso. Então é permitido ser vegetariano. Mas a questão é muito mais profunda do que isso é. Eu estou aqui para fazer o que eu imagino que seja certo ou para fazer o que Hashem diz que é certo, tá bom? Lembrando que de fato até Noé, todo mundo era vegetariano porque eram mais elevados. Então é verdade que as pessoas até Noé eram mais elevadas e por isso não comem carne. Mas nós não estamos nessa época. Nós estamos agora em outra época, da qual nós estamos no momento que Hashem botou a vontade de Hashem. Por isso que a gente está aqui. Então não adianta comparar sempre com a época de Noé e dizer, não, mas lá era vegetariano e tal. Então, pessoal, do Revolução Iminente, muita coisa que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá tempo de mostrar mais algumas. Mostrar mais algumas aqui. Pessoal, por exemplo, falar aqui das letras. Olha que legal. Isso aqui eu mostro, por exemplo, numa aula de Ciência e Torá. Vai assistir no meu canal Provas da Torá por Ciência, uma aula de 1 hora. Fora que eu tenho 8 vídeos curtinhos numa pasta só de Ciência e Torá, onde, se eu não me engano, eu mostro isso aqui também. Que quando fizeram em Israel, a gente conseguiu até pedir para a Yeshiva, vamos ver se chega esse programa na Yeshiva. É um programa que ele capacita por calor e energia o formato da energia que sai das letras quando você a pronuncia. Ou seja, você fala A, B, qual o formato que sai da energia? Quando você fala nas letras latins, fala nas letras ocidentais, não sai nada. Não sai nada. E ele mostra isso aqui mesmo. Ele mostra aqui as letras A, B, C, D, E. Tudo quando você fala não sai nada. Só que na única língua que sai o formato das letras que você a pronuncia é do hebraico. Você fala Aleph, sai Aleph. Você fala Beit, sai Beit. Você fala Rei, Da, Zain. Todas as letras que você fala, sai o formato dela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, pessoal, que quando a gente fala, a gente não está simplesmente, Hashem, será que eu fiz a tua vontade falando? Será que eu farei a coisa como você queria? Vai além disso. Tudo que eu falo, ele fica no mundo. E se eu falei uma coisa boa, ele vai ficar no mundo para sempre. Se eu falei uma coisa ruim, ele vai ficar para sempre. A não ser que eu volte em Teshuvah, me arrependa, aí aquela coisa ruim se desfaz e é cancelada. Mas o que eu quero dizer em outras palavras aqui, é que a consequência do que a gente fala, do que a gente pensa, elas são muito maiores do que a gente imagina. Não é à toa que a Guemará diz outra frase muito importante para a gente botar na prática todos nós aqui. Quando você pensa, você é o dono das palavras, porque ela só está dentro de você. Mas quando você fala, tome cuidado, porque você não é mais o dono das palavras. Ou seja, quando você fala, as palavras podem chegar em família, em amigo, podem chegar em rede social, pode chegar no Japão e outro lado do mundo. E aí as pessoas estão tomando consequências devido à tua palavra. Ou seja, enquanto ela está dentro de você, você é o dono. Quando ela sai de você, você não manda mais naquela palavra. Então isso é tão importante para a gente escolher como a gente pode ser caminho do meio. Bom, quando a gente vai falar de coisas boas, quer elogiar o próximo, quer falar palavras positivas, quer consolar alguém triste, está visitando um doente, fala. Quanto mais você falar coisas boas, mais mitzvah você está fazendo. Agora, quando você está no meio de uma roda de fofoca, quando você está no lado de pessoas que estão querendo fazer mal às outras, fique em silêncio. Inclusive, evite lugares assim, porque cada palavra que está sendo falada ali, ou até escutada, ele tem um poder muito grande. Pessoal, eu queria trazer mais um ponto aqui, que
Não dá para falar tudo, mas eu queria falar mais um pontinho legal, que é sobre pensamentos relacionados a falecidos. É uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, que para muita gente isso vai cair como uma bomba. Pessoal, quando alguém da nossa família ou alguém que a gente ama muito, Deus me livre, infelizmente, falece. Para a gente é infelizmente, a gente sabe que para Deus é tudo na sua vontade. Mas quando essa pessoa falece, é muito comum que as pessoas que ficam aqui, elas ficam tentando falar com o morto, tipo, ai, como eu queria que você estivesse aqui, que saudade que eu tenho de você. Ficam pensando nela, ficam tentando atrair às vezes, poxa, será que ela está aqui perto de mim? Será que você está me ouvindo? Ei, tem alguém me escutando? Quando a gente faz isso, é muito negativo para a gente, é muito negativo para a alma. Eu quero explicar para vocês o porquê. Cabalisticamente falando, o motivo que isso é perigoso, primeiro, é que você não deixa aquela alma se elevar. Quando a pessoa morre, uma das maiores dificuldades é se desconectar da vida física que ela teve por tantos anos. Às vezes ela fica rondando numa casa, às vezes ela fica presa a falas que ela pronunciava, às vezes ela fica presa a pessoas que ela era conectada. E aí quando você fica falando, ai, como eu queria que você estivesse aqui, e fica mantendo aquele sentimento, aquela alma, de vez ela não consegue se elevar, se atrapalha o processo daquela alma. Outro mal que você está fazendo, é para você mesmo. Por que para você mesmo? Primeiro, porque por causa da tua atitude, tem uma alma que não está se elevando. Problema número 2, que almas negativas, forças negativas, elas se aproveitam dessa situação e elas começam a fazer aparições fingindo que eles são o teu ente querido. Então vamos botar aqui um caso bem normal, para não falar caso negativo, tipo teu bisavô faleceu. Coisa normal, né? Bisavô já faleceu. Não vamos falar aqui de casos mais próximos. Teu bisavô faleceu. Só que você tem muita saudade, você fica toda hora dizendo bisavô, o nome dele é Jorge. Bisavô Jorge, vem para cá, como eu queria que estivesse do meu lado. Essas forças negativas, muitas vezes elas falam o seguinte, bom, o bisavô Jorge já está no mundo que ele tem que estar, no nível que ele merece. Mas, como tem essa pessoa que não para de falar nele, vamos aproveitar isso para brincar com essa pessoa. Então a gente vai aparecer no formato do bisavô, vai dizer que a gente quer estar próximo, vai abraçar, e agora a gente vai fazer um inferno com a vida desse cara. A gente vai começar a ameaçar, a gente vai começar a sugar a energia dela, a gente vai começar a fazer ela fazer pra gente coisas como idolatria, coisas de macumba, e no final das contas eu vou ficar preso a forças negativas que vai ficar muito difícil de sair fora. Em outras palavras, é muito perigoso quando a gente faz isso. Por quê? Porque o pensamento, a fala e a ação, ele tem poderes que a gente não tem a menor noção. Pessoal, eu sei que daria para elaborar, daria para falar muito mais em juntar aqui, eu não consegui fazer isso bem durante essa 1 hora de pensamento, fala e ação, concluir casos melhores, dar algumas dicas de como trabalhar em si, mas nosso tempo aqui já estourou e eu quero aproveitar e dizer para você que na aula que vem a gente também vai falar próximo lá qual vai ser o título. Aproveita você se quiser e coloca aqui assuntos que você gostaria que fossem falados, tá bom? Manda bala, pode mandar em inbox, pode botar, melhor ainda no bate-papo, já que quando acaba essa aula eu leio todas as coisas. E gostaria de convidar você para patrocinar, pessoal, esse meu trabalho, patrocinar Torá com você, o projeto Torá com você, e saber que quando você está patrocinando esse projeto, melhor ainda se você pode fazer isso mensalmente, saiba que parte do dinheiro também estará indo para o projeto Neshama. Ajuda com talit, tzitzit, filim, ajuda com mensalidade para pessoas que estudam em Yeshiva, Midrashá e não conseguem estudar Torá porque não tem dinheiro, para pessoas que não têm um livro, uma kippah, pessoas que precisam de uma refeição religiosa e não tem dinheiro para fazer. Ou seja, você estará ajudando em milhares de mitzvot, fora o patrocínio em si que você estará dando para esse trabalho que está sendo tão importante na vida de milhares de pessoas. Por isso que eu convido você a patrocinar o meu trabalho. De 2 formas você pode patrocinar. Ou no link aqui embaixo, pelo cartão de crédito do PayPal, clica aí, ou fala eu quero patrocinar, clica e aí vai aparecer o valor, você bota o valor, por qualquer cartão de crédito funciona, só não coloca o valor, não coloca que você quer modo mensal. Se você quiser fazer de modo mensal, que é muito importante, faça de forma avulsa mensalmente, eu te peço, porque às vezes dá problema se você clica no botãozinho lá,
automaticamente mensal. E aí vai vir um e-mail para mim, tá? E eu vou te agradecer entrando em contato com você. Raras exceções, não aparece o e-mail da pessoa e eu não consigo entrar em contato. Mas 99% aparece. Segunda forma de patrocinar é dizer aí no YouTube, principalmente no YouTube, que não tem como entrar em contato com você, e também no Facebook, bota o teu e-mail inteiro direitinho, bota eu quero ajudar, eu quero patrocinar. Eu vou entrar em contato com você, vou te dar a conta do Bradesco, e assim você vai poder ajudar de forma avulsa ou mensal a esse projeto que literalmente tem muito o que crescer. Nós estamos ainda em 7 meses e meio. Isso não é nada perto do que a gente pode galgar e almejar com a ajuda de Hashem nos próximos meses, nos próximos anos. Seja você o braço direito desse projeto e ajude também o projeto Neshama através do seu patrocínio. Pessoal, gostaria de terminar dando uma brahá, uma bênção para todos nós, que Hashem ele atenda todas as nossas rezas por bem, que Hashem dê cura completa para todos os doentes que precisam, eleve a alma de todas as pessoas que já faleceram, que Hashem dê para a gente somente motivos para comemorar, que Hashem dê para a gente saúde espiritual, mental e física, que Hashem dê para a gente as melhores ferramentas do mundo em quesito de pensamento, fala e ação, que Hashem pegue todas as bênçãos que estão escritas na Torá e jorre sobre a vida de cada um de nós, que Hashem dê para a gente só motivos para comemorar, como eu falei, e que Hashem dê para a gente a alegria que em muito breve possamos receber em carne e osso aqui Mashiach Tzidkenu, ouvindo o toque do shofar e podendo assim nos reunir todos em Jerusalém, na Guerra de Israel. Pessoal, é isso aí, galera. É um grande mérito poder estar dando essa aula para você. Já fico com saudade da aula que vem. Lembrando que quinta-feira amanhã tem um curso de Aprendendo a Rezar e sexta-feira tem da Parashá da semana. Não consegui fazer a Parashá da semana passada. Eu preciso ainda fazer para jogar tudo no canal e ficar tudo bonitinho, tá bom? Aproveita, já são mais de 200 vídeos no canal. Passeia pelo canal. Tem estudo de Torá para dar e vender, para você sentar e estudar tudo, sem precisar sequer gastar um centavo. Galera, é isso aí, pessoal. É um grande mérito para mim. Que Hashem dê tudo de bom para todos nós, todos vocês. Tudo de bom, Kol Tov Leitraot. E até a próxima.